Como é que eu me sinto fora da TV Globo? Me sinto livre para fazer o que eu quiser, ou o que eu achar que eu devo. Inclusive besteira. Aparecem convites, eventualmente, para fazer o tal do branded content. Branded content, que é uma atividade respeitável e coisa e tal, mas que para um jornalista é complicado. Porque no momento que você começa a divulgar informações por pagamento direto de quem tem interesse na informação, é claro, todos nós trabalhamos a pagamento. A gente não vive de brisa. Quando eu diretamente estou envolvido com o patrocínio, com o financiamento, eu acabo criando empecilhos para o livre desempenho da minha função. Eu só tenho como capital minha credibilidade. Se eu colocar essa credibilidade em risco, eu estou jogando no lixo as tais décadas aí de experiência que você mencionou. Eu não preparei a abertura para esse dia, porque a verdade seja dita, até agorinha há pouco a gente ainda estava naquela expectativa, porque foi difícil fazer esse momento acontecer. Ele acabou de me dizer que o desemprego está muito corrido, está cheio de compromissos. Cheio de trabalho. Cheio de trabalho, exatamente. Hoje eu estou muito feliz, eu estou assim, sentindo que o nosso projeto está chegando num lugar muito especial. Afinal de contas, a gente está recebendo um dos maiores jornalistas do país. Ele cobriu nada menos que 8 Copas do Mundo, Isso. 3 Olimpíadas, 4 Olimpíadas. Ficou difícil até da gente colocar tanta coisa dentro desse currículo. E mais do que isso, ele é uma inspiração, porque fez do jornalismo uma ferramenta de reflexão nos textos, na maneira como conduz as reportagens. E hoje, aos quase 67 anos, que serão comemorados amanhã, ele é um jornalista que continua nos surpreendendo todos os dias com novos projetos e coisas cada vez melhores. Com vocês, ninguém menos que Ernesto Palha. Ô, querido, muito obrigado pelo convite, pelas palavras mais do que generosas, né? E espero estar à altura da sua última pauta. Que seja a sua, porque a minha tá longe, né? Tem muitas pela frente. O nome do programa é meio cavernoso, assim, né? Fala sobre o nome do programa, Palha, pra gente começar. Soa meio como fim de feira. Não, desculpa. Por favor. Não, digo como fim de... Mas se a gente for ver como fim de ciclo, aí atenua um pouco, né? Mas última pauta... Qual foi sua última pauta, Palha? Pois é, não foi, né? Daniel Munduruku, acabo de entrevistar agora há pouco o escritor indígena sobre o Dia dos Povos Indígenas, né? Agora, na Globo, se é que você se refere a esse período, de fato, lá houve uma última pauta depois de 43 anos e 10 meses de empresa, eu fui presenteado pelo Fantástico, onde eu trabalhava na época, com uma viagem uma volta, na verdade, às Ilhas Falklands, que a gente conhece mais como Malvinas, né? Mas que são essas ilhas do Atlântico Sul que pertencem à Grã-Bretanha, né? E que são reivindicadas pela Argentina, por isso essa dualidade de nomes. Para os ingleses elas são as Falklands, para os argentinos são as Ilhas Malvinas. E nós aqui, como bons vizinhos dos argentinos, a gente adota, oficialmente a nossa diplomacia se refere a esse arquipélago no Atlântico Sul como Ilhas Malvinas. Eu já fui lá 2 vezes, né? Curiosamente, e a última vez foi justamente numa pauta meio de despedida, tal. Eram 40 anos do fim da guerra, né? As pessoas talvez não lembrem muito. Sabia. Já foi saber. Eu tinha sido gentilmente avisado com uma generosa antecedência, então eu já estava praticamente afastado, com certeza afastado do dia a dia, e ainda tinha um par de pautas a cumprir, porque eu mesmo sugeri. Me perguntaram, você quer fazer alguma coisa? Tal. Então, essa foi uma. E outra foi já fora da Globo, que eu fiz, mas ainda debaixo do guarda-chuva lá da empresa, para o Globoplay, um documentário que fazia referência a 2 viagens que eu tinha feito a trabalho para a Groenlândia, né, no Ártico, né, o outro extremo do planeta, e aí eu fiz uma terceira viagem e a gente arredondou um produto que veio a se chamar
3 vezes Ártico, continua no Globoplay, na plataforma lá. Assistam, faço a propaganda sem vergonha, porque eu não ganho nada com isso. A gente fica Mas feliz que você ganho tenha a esse satisfação de saber que as pessoas poderão ainda assistir quando quiserem, né? É interessante. Fala da mudança climática global do ponto de vista de um vilarejo que é o povoado mais ao norte do planeta. E que estão identificando o degelo a cada dia. Para os eles, impactos na vida. eles vivem praticamente na última trincheira, né? Ou na primeira trincheira. Eles são sentinelas da mudança climática. Eles estão vivendo a mudança climática de forma 3 vezes mais intensa, né? Por conta da elevação da temperatura média. Enquanto para o resto do planeta é 1 grau em média, né, nos últimos 25 anos, para eles já passa de 4 graus. Então é 3 a 4 vezes mais rápido para eles do que para nós. Então foi interessante ter ido lá. Mas de lá para cá... São muitas últimas pautas. Eu sou meio italiano, né? Sou descendente de italianos e os italianos tem uma expressão curiosa, chama dolce far niente. Dolce far niente, livre traduzindo, é o doce fazer nada. Ócio, né? Não fazer nada. E ainda estou esperando para curtir esse ócio. A gente não sentiu esse não fazer nada do Palha, porque a tentativa de tê-lo aqui começou em outubro, e verdade seja dita, sempre me recebeu com o maior carinho do mundo. Mas não foi má vontade. Não, de jeito nenhum. Mas nós temos uma pessoa que merece aqui os agradecimentos. Sim. Até pedi para a gente gravar enquanto eu falava isso, porque acho que a coisa mais bonita da nossa profissão, pelo menos eu acho, eu vivo isso todos os dias, são essas construções de conexões que a gente faz, Sem dúvida. E você não estaria aqui se não fosse por essa pessoa maravilhosa que cruzou o nosso caminho. Elaine Camilo. Grande Elaine Camilo, essa monumento ao jornalismo de televisão. E que, assim, apareceu na minha vida, Palha, de um jeito muito doido, porque eu escrevi no IG um artigo sobre a minha última pauta. E como eu estava vivendo essa transição. Porque, no fim das contas, a última pauta é um nome meio provocativo mesmo, cavernoso, eu vou guardar isso comigo. Porque, na verdade, meio sinistro. É um pouco sinistro, porque é para refletir como está a sua preparação nesse jornalismo que se transforma tanto. Então, assim, agradecer muito a você. E a Elaine, que ela própria escolheu sua última pauta, ela escolheu sair, né, na época da TV Globo, num posto importante na produção do programa no Fantástico, e ela falou, tchau, me dá meu boneco, eu vou viver. Legal. Vou fazer outras coisas. Exatamente isso que nos conectou, de certa forma, a gente começou a falar sobre isso e hoje é uma amiga. Então, assim, merece todos os agradecimentos. Chore, porque esse dia merece, viu? Não, é um mestre e um aprendiz aqui. Tá bom, mas... bom. Chega de confete. Chega de confete, bora. Palha, 40 anos de Globo, 43 anos? 43 e 10 meses, Palha, você faz parte de um elenco, de um grupo seleto de jornalistas que, pelo talento, né, e pelo reconhecimento, eu vejo assim, que até, de certa forma, hoje ocupam uma posição muito diferente da maioria de todos nós. E eu acredito que nesses 43 anos você deve ter vivido muito o que é a televisão, mas e é a minha pergunta, como é que você está respirando agora fora dessa bolha? O que você encontrou quando você falou, vou sair da Globo? Que jornalismo é esse que você está vivendo hoje? Bom, primeiro que eu saí da Globo já fazendo aquele documentário sobre a Groenlândia e coisa e tal. Groenlândia, primeiro, né? Logo em seguida veio outro que era o dos raios. E também outro que é o Máquinas do Tempo, que ainda está em finalização. Que a Elaine também participou. E é um documentário também que deve ter 6 episódios e deve ir para alguma plataforma de streaming a definir. Né? Mas ele se baseia fundamentalmente no Museu Cardé, que é um museu de carro, arte, design e educação, uma entidade filantrópica. Então, de novo, eu faço propaganda sem vergonha aqui. Lá em Campos do Jordão, né? Em Campos do Jordão. Merece uma visita, é uma instituição única, talvez até no mundo, no Brasil com certeza, e que faz isso, ela conta a história através da história da indústria automobilística, que tem basicamente a mesma idade que a nossa república, assim.
com uma pequena diferença de 3 anos. É como né? se a gente visse a história do Brasil pela janela. Exatamente. Então dá perfeitamente para se contar a história do primeiro carro lá da família do grande inventor Alberto Santos Dumont, que acaba trazendo um carro para o Brasil, nem tanto pelo interesse no automóvel, mas pelo interesse na máquina. Okay. Porque ele queria desenvolver seus aviões e tudo mais. E até buscava referência. Exatamente. Okay. Então, tudo isso, até a industrialização do Brasil pelo Getúlio, que começa a fazer siderúrgicas justamente para poder fazer automóveis, coisa que só vai acontecer na década de 50 com Juscelino Kubitschek. Então você vê, rapidamente pegando o fio da meada do automóvel, a gente conta a história do Brasil. E é isso que a gente pretende fazer. A premissa é muito legal. Exatamente. Que é a base, é a proposta do museu, e a gente simplesmente pegou e se transformou num documentário que deve ficar muito bom. Como é que chegou até você esse projeto? Então, por um caminho insólito, né? Tem o William Bonner, que acho que todo mundo conhece, dispensa apresentações. William Bonner, que também está se reinventando a essa altura do campeonato. Me ajuda a trazer ele para cá em breve. Isso, vamos fazer o possível. E ele é colecionador de carros. Ele compartilhou comigo a informação top secret, que eu vou aqui dar um pequeno spoiler. Por favor. E ele já teve no nome dele mais de 150 veículos. Olha só, né? Eu não sabia disso. E é um cara que tem 60 anos, também é jovem, mas assim, esses carros não eram carros normais, compra um, vende outro para ir usando. Muitos são carros de coleção, itens de coleção. Ele tem uma grande fixação por modelos nacionais dos anos 90, aqueles quadradinhos, né? Uhum. Essa safra aí de Gol e de Escort, Voyage, Passat antigo. Exatamente. Okay. Então, ele teve vários e ainda tem muitos, e alguns dos carros dele foram parar no museu. Ok. Todos placa preta, aquela coisa toda. Sim, sim, carros de coleção, originais, tal. E super bem conservados ou restaurados a nível microscópico. Artístico. Né? E aí, por conta dessa proximidade, ele foi convidado pelo curador do museu, o Luiz Goshima, para fazer o documentário. Né? E ele falou, não posso, eu trabalho na TV Globo, não posso fazer esse tipo de trabalho. Então veja só, você me perguntou como é que eu me sinto fora da TV Globo. Essa historinha serve para dizer, dar uma parte da explicação. Me sinto livre para fazer o que eu quiser, né? Ou o que aparecer, e o que dessas coisas que aparecerem, o que eu quiser, o que eu achar que eu devo. Inclusive besteira. Né? Eu tenho defina besteira. Tenho me mantido longe das bobagens, das cascas de banana, né? Aparecem convites, eventualmente, para fazer o tal do branded content, okay. que é uma atividade respeitável e coisa e tal, mas que para um jornalista é complicado. Porque no momento que você começa a divulgar informações por pagamento direto de quem tem interesse na informação, porque é claro, todos nós trabalhamos a pagamento, a gente não vive de brisa, os boletos não aceitam pagamento desaforo. Em boa vontade, nem desaforo. Então, quando a gente trabalha, a gente está sendo remunerado. Agora, o dono da empresa, o investidor, aquele que está criando as condições para você fazer aquele trabalho, seja você mesmo, seja um empregador, seja um grande grupo, uma corporação, esses têm que ter um distanciamento. Isso é o ideal, né? Que a gente veja uma independência entre quem está produzindo conteúdo e aquele que está investindo. Porque no momento que os interesses se misturam, essa promiscuidade é muito ruim. Né? Eu sempre faço um dia me convidaram para trabalhar numa emissora de uma rede de TV aqui baseada em São Paulo e me disseram assim, só que o salário é simbólico. Na verdade, você vai ganhar bem e vai ganhar mais do que ganhava na Globo,
trazendo publicidade para cá. Você não precisa fazer merchan, você vai fazer jornalismo, mas você vai atrair publicidade, vai nos ajudar a trazer patrocínio. Desse patrocínio você vai levar 40%. Eu disse, mas vem cá, e se o dia de amanhã, por exemplo, eu trouxer o patrocínio de uma empresa aérea, vamos supor, e que por um azar, uma tragédia dessas da vida, caia um avião dessa empresa aérea, eu vou ter liberdade para noticiar? Né? Caso Como é que tenha faz? havido uma negligência. Se eu tiver um supermercado me patrocinando e esse supermercado estiver envolvido em algum escândalo, eu vou poder falar? Se for um banco, então, sabe, é complicado, né? Quando eu diretamente estou envolvido, se eu me envolvo com patrocínio, com financiamento, eu acabo criando empecilhos para o livre desempenho da minha função. Eu vejo assim. Tem gente que acha que não tem problema. Eu não gosto. Então, para mim, é casca de banana. Né? Quando alguém chega e como aconteceu, por exemplo, me convidaram para participar, não era nem para apresentar, era para participar de um documentário de uma grande fabricante de chocolates. Ok. E eu fui fazer a minha due diligence, né? Deixa eu dar uma olhadinha, quem é essa gente? Por que estão me convidando? Puxar a capivara. Para que serve e tal, não sei o quê. E logo descobri que, apesar dessa empresa estar vivendo um momento, vamos dizer, de correção de rumos, mas eles tinham participado tinham sido envolvidos num esquema de mão de obra infantil na África, produzindo cacau. Bravo, criancinhas de 5 anos trabalhando com facões desse tamanho, quebrando cacau, sabe? Eu não quero estar envolvido com isso. Ah, mas eles estão passando por um momento de limpeza da imagem. Tá bom, acho louvável, limpem a sua imagem, mas não com os meus panos. Daqui a uns 10 anos, 20, a gente conversa. Vamos lá, mais pra frente. Eu só tenho como capital minha credibilidade. Se eu colocar essa credibilidade em risco, eu estou jogando num poço, no lixo, as tais décadas aí de experiência que você mencionou. Perfeito. Né? Já teve algum momento que você sentiu casca de banana? Esse conflito de interesse, só que dentro da televisão? Algum momento você se sentiu dessa forma? Porque televisões são empresas também, né? Alguma vez você se sentiu nessa posição? A vantagem de uma grande corporação é que ela te poupa disso. Ela tem diversas camadas, tem ali quem sai para a rua para fazer reportagem não participou da reunião de diretoria, felizmente. Deixa o diretor, ele que tem crachá, salário, cargo e posto hierárquico para negociar isso com o investidor, com o proprietário, com o patrão, né? E depois ele chega para mim e diz assim, Ernesto, você vai fazer tal coisa hoje. Quando ele me diz que eu posso fazer tal coisa, eu estou liberado para fazer o que eu achar que devo. Você nunca sentiu que estavam te Mas eu não sei das coisas que ele deixou de me mandar fazer. Claro. Isso não é na minha esfera, não é da minha jurisdição, digamos. Então, assim, é uma posição um pouco mais confortável, né? O diretor, o executivo de jornalismo de uma grande empresa tem essa missão inglória, eu diria, de fazer esse filtro. Né? Ele que tem que chegar e falar para o patrão, calma, nós não podemos deixar de falar desse assunto. Ah, mas esse assunto prejudica o meu cliente. Calma, nós não podemos deixar de falar do seu cliente se envolveu num escândalo. A gente não pode fechar os olhos, senão a gente perde credibilidade. Né? Às vezes o patrão aceita esse argumento, às vezes não aceita. E aí ele bota em jogo a credibilidade do negócio dele. Perfeito. Você dirá, mas o negócio é dele, ele faz o que ele bem entender. Mais ou menos, né? Jornalismo é uma atividade de importância social, né? De relevância pública. Claro. Né? Mas, no fim das contas, quem diz se o jornalismo é bom ou não quem consome. Né? É o telespectador, é o leitor, é o ouvinte. Se ele se sente enganado, passado para trás, tratado como bobo, óbvio que ele vai deixar de consumir aquele produto. Então eu acho que não vale a pena para ninguém sai ganhando em censuras e conflitos de interesse desse jeito, né? Desse tipo. Né? Os conflitos de interesse inevitavelmente surgem, mas acho que tem que haver bom senso, profissionalismo, seriedade, imparcialidade, né? Transparência. Né? No limite, eu acho que a gente pega e abre o jogo, diz assim, olha, a empresa tal que patrocina este telejornal,
acaba de se envolver em tal e tal dificuldade. E nós vamos falar dela. Okay. Eu acho que esse é o tipo da coisa que só faz melhorar a nossa imagem, né? Porque as pessoas cada vez mais se queixam disso, né? As pessoas também se queixam das fake news, né? E se sentem vítimas, às vezes, de grandes veículos, né? Ah, tal empresa está de novo falando mentira. Isso é péssimo, né? A gente entende que num ambiente de polarizado como nós vivemos hoje em dia, as pessoas tenham menos boa vontade para aceitar um ou outro deslize. Mas, de maneira geral, as pessoas têm um julgamento próprio, claro. E elas têm todo o direito de fazer isso. Né? Palha, 43 anos e ainda envolvido com o jornalismo tradicional, daqui a pouco a gente vai falar do Roda Viva e tudo mais. A gente está falando desse conflito. 39 para cá, viraram 47 já, viu? Viraram 43 foram na Globo. 43 anos de Globo, 47 passa, de jornalismo. Você citou um ponto que é legal da gente resgatar um pouquinho, que é a questão do branded content, né? O jornalismo está mudando muito, as vagas estão diminuindo no jornalismo tradicional. Os salários estão encolhendo. Os salários estão encolhendo. E a gente hoje conversa de uma posição. Eu sou um jornalista de 40 anos, trabalhei em imprensa tradicional e hoje sou um empreendedor, etc. Você é um jornalista de quase 67 anos, com uma carreira muito sólida. Mas eu acho que tem um grupo de jornalistas, os jovens ou ali na meia-idade, 30 e poucos anos talvez, que talvez estejam um pouco perdidos sobre como unir a credibilidade, esse respeito à informação, que é tão importante, e ao mesmo tempo como é que paga as contas. Olhando para esse cenário, como é que você enxerga, como é que a gente acha esse meio termo hoje em dia? Eu acho que é uma luta que sempre existiu, né? Mas eu me lembro de uma historinha que contavam do Assis Chateaubriand, né? Esse grande empresário, polêmico, responsável por muita coisa boa e algumas coisas ruins, né? Entre as coisas boas, por exemplo, ele é o responsável pela existência do Museu de Arte de São Paulo, MASP, né? Um cara que fez muita coisa interessante, mas que o jeito dele administrar o império de comunicação que ele chegou a ter, que se chamava, né, era o Grupo Tupi, a Rede Tupi de televisão, tinha os diários emissoras associados, que eram diversas emissoras de rádio e jornais. A história dele é bem contada numa biografia feita pelo Fernando Moraes. Chateau, né? O Chateau. E o Chateaubriand, ele reza a lenda que faz muito sentido, que uma vez um fotógrafo foi lá falar com ele, entrou na sala dele e falou: doutor Assis, tá difícil, eu trabalho feito um cão, mas não consigo sustentar minha família, meu salário tá uma coisa ridícula, eu preciso de aumento. Ele virou e falou: meu filho, vem cá, deixa eu ver sua carteira de jornalista. Aí o cara mostrou a carteira, tá aqui. E cadê aquela máquina fotográfica que eu te dou para você trabalhar? Tá lá no armário. Falar, então, meu filho, pega essas duas coisas, vai se virar e ganhar dinheiro. Ou seja, se essa história é verdadeira, Assis Chateaubriand estava dizendo para o seu funcionário, nas horas vagas, faz uns bicos por aí, faz uma picaretagem, que é esse o termo que nós, velhos jornalistas, dávamos a esse tipo de atividade. O sujeito fazer picaretagem, fazer um jabá, fazer um trabalho a pagamento por fora da empresa. A empresa, repito, nos paga para que a gente trabalhe, mas a gente não se envolve nos negócios da empresa, a gente faz um trabalho jornalístico o mais isento possível dentro daquilo que nos é designado. Mas esse tipo de coisa é picaretagem. O cara pega e chega assim, ó, vai lá sei lá, fazer uma reportagem na rua, ele pode filmar de qualquer ângulo a rua. Mas aí ele filma um ângulo que por acaso mostra uma loja. E essa loja vai ser beneficiada com a divulgação. Pela mídia espontânea. E aí o cara vai lá e toma uma grana do dono da loja. Isso é absolutamente absurdo. Então, esse tipo de tentação. É curioso que a TV Globo em São Paulo, por exemplo, a base dela ficava originalmente lá no centro da cidade e o departamento comercial ficava na Alameda Santos, paralela da Avenida Paulista. Estava assim, bem longe, né? E costumava-se dizer que isso não era
uma casualidade, Não é isso por era acaso. proposital, Uhum. né? Para que o pessoal do comercial não tivesse nenhum contato com o pessoal do jornalismo e vice-versa. Hoje está mais próximo. Então, nós não deveríamos ter uma promiscuidade, nem o jornalista se metendo a faturar por fora, Claro. e nem o departamento comercial querendo interferir no trabalho do jornalista, alegando interesses da empresa e coisa e tal, né? Então, assim, essa separação, idealmente, poderia ser até física, geográfica. Nem sempre é. E eu acho que, com bom senso e com ética, não precisa nem ter distância. Dá para ficar na mesma sala, Uhum. desde que não se misture estação, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, hoje, isso se aplicava muito bem aos antigos veículos, né? Os meios de comunicação hoje... Cadê meu celular? Nem sei onde eu deixei. Tá aqui. Então, eu tenho um meio de comunicação aqui no bolso, certo? Você tem outro, tem um no seu colo. Nós podemos fazer transmissões aqui para o mundo inteiro, sem precisar da estrutura que antigamente era necessária. Então, assim, tá tudo muito mais fluido. Um celular basta para você fazer a sua comunicação. Aí as fronteiras estão mais borradas, e aí a ética começa a se tornar indispensável, ainda mais indispensável, né, para iluminar essas fronteiras e tentar, né, falar, não, peraí, aqui nós não podemos misturar as coisas. Né? Agora, isso para fazer jornalismo, mas para fazer comunicação, produção de conteúdo, tudo bem. Você fala, estou aqui porque o restaurante tal está me patrocinando e eu vim falar de feijoada. Por acaso hoje é quarta-feira e você pode comer feijoada lá no restaurante que me patrocina. Tudo bem, vai lá, vai nessa. Né? Agora, eu não acho que seja jornalismo, só isso. Né? É outro departamento, é outra função, outra profissão, nobre também, digna, por que não? Chama publicidade, faça. Né? Ah, mas é branded content. Isso é um nome bonito em inglês para esconder aquela coisa que no passado a gente chamava de jabá, né? Mas assim, não é jabá porque o cara não está dizendo que é jornalista. Não está lá, ele é influencer, sei lá, é outra coisa. Não tem problema. Mas jornalismo, se tiver misturado com propaganda, com marca, com produto, desconfie. Estão te vendendo gato por lebre. Se você fosse hoje o Ernesto, com que idade você se formou, Palha? Bom, nem lembro, porque aos 20 eu comecei a trabalhar na Globo e abandonei a faculdade. Então só voltei, foi em 82. Mas vamos lá. 82 eu estava na Copa do Mundo da Espanha e a minha ex-mulher, né, que foi lá pegar o meu certificado de conclusão de curso. Né? Ah, pronto. Veja só, então 82 eu estava com 23. O Palha de 20 anos que começou na Globo, aquele cara apaixonado, louco pra fazer televisão, etc, que eu tenho certeza que você já era. Se você tivesse 20 anos hoje, nesse mercado atual, nesse mercado que essas fronteiras estão tão misturadas, como você disse, borradas, né? Que caminho você tomaria, Palha? Você consegue fazer esse exercício de reflexão? Começando em televisão ou você antes apostaria em televisão? O que você faria? Olha, uma curiosidade, eu nunca pensei em fazer televisão. Meu pai trabalhou em jornal escrito, teve jornal na Argentina, depois veio para o Brasil, produziu suplementos vendidos, né? Ele ganhava a vida com isso. Fazia um suplemento para a colônia italiana em Ribeirão Preto. Né? E encartava no jornal O Diário de Ribeirão Preto, que acho que ainda existe, no fim de semana, distribuição gratuita e tal. Legal. Então, era um jeito de ganhar a vida. Né? Aí depois ele também trabalhava em rádio e eu era fascinado pela agilidade do rádio. Então achava que poderia trabalhar, tanto que meu primeiro emprego foi na Rádio Jovem Pan. Né? Durou muito pouco, porque a Rádio Jovem Pan já era uma emissora com uma forte tendência conservadora e eu... Naquela época já? Já. Depois realmente investiu nisso até o bolsonarismo mais final. Recentemente. Né? Exatamente. Mas na época já tinha traços. E na época era difícil não ser conservador. Os veículos de comunicação, como emissoras de rádio e televisão, estavam sujeitos à censura. Estavam sujeitos ao controle do regime militar. Então, assim, quem não era? Todo mundo era
Conservador. conservador por boa vontade, por livre espancada vontade, né? Por opção ou por ter sido obrigado, né? Alguns veículos, como a Folha de São Paulo, por exemplo, eu gosto sempre de lembrar disso, que hoje é um veículo combativo, né? Considerado por alguns à esquerda, pelo pessoal da esquerda, considerado à direita, enfim, eles conseguem pisar no calo de todo mundo. Bagunçou, né? Na época, o grupo que controlava a Folha de São Paulo financiou a Operação Bandeirantes, a OBAN, que era uma operação de repressão dos órgãos políticos do regime militar, né? O DOPS, o Exército, né? Aqui de São Paulo, mas eles tinham um financiamento, né? A Operação Bandeirantes ajudava a comprar veículos frios, carros que não eram oficiais, para fazer o trabalho sujo da repressão, né? Prender gente, matar gente, desaparecer. Então, isso foi a Folha de São Paulo. Né? Então, às vezes a gente esquece que os veículos de comunicação da era da ditadura, acho que ninguém saiu completamente ileso. Né? Enfim, voltando à história, a pergunta que você me fez, tentando respondê-la, eu acho que na época eu comecei a trabalhar em televisão por acaso. Eu fui fazer uma greve, né, já trabalhando na Jovem Pan. Cobrir a greve? Não, eu fui fazer greve. Os jornalistas, não era eu, né? Eu estava fazendo parte do movimento grevista decidido pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, o primeiro desde o início desde o golpe militar de 64, e já estávamos em 1979. Nossa, né? Só em 79 marcante, que os jornalistas fazem sua primeira greve. E muitos sindicatos estavam começando a se agitar naquela época. Os mais importantes no ABC, liderados por uma turma de barbudinhos ali, entre eles o Luiz Inácio da Silva, que viria a se tornar Luiz Inácio Lula da Silva, adotando o apelido do tempo do sindicato. E ele era um líder sindical e estava lá. E eles estavam promovendo, já tinham promovido em 79 greves históricas, né, as primeiras desde o início da ditadura. Aí fizeram em 80 também, né? E em 79, os jornalistas, vendo aquela mobilização, se empolgaram. Falaram, nós também precisamos fazer greve. Só que os metalúrgicos produziam algo indispensável para a economia. Né? Os jornalistas produziam jornais, informação, coisa e tal. Coisa que dá para sobreviver por algumas semanas sem... Até trocar. Numa boa, né? Enfim, mas a gente fez 5 dias de greve, deu tudo errado, e eu fui mandado embora, eu e mais uns 250. Uau! Né? De vários veículos. Mas a Globo, curiosamente, não mandou ninguém embora. Mandou 2, que eram os cabeças, né? 2 caras do esporte, curiosamente, né? O Soares. E agora esqueci o nome. Aí bate a idade, né? Mas não foi outro dia também. A gente acabou conhecendo muita gente. Quando você faz greve, você também faz networking. Olha só. Eu nem sabia que estava fazendo networking, mas já fazia. E eu estava ali junto com o pessoal fazendo piquete na porta do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo, tentando impedir que os caminhões que saíam de madrugadinha para levar os jornais, entregar nas bancas, que eles cumprissem essa missão, mas claro que não deu certo. Mas eu conheci. A luta era salarial? Salarial. E condições de trabalho também e tal, mas basicamente era questão de dinheiro, é sindical, né? Era luta sindical. E aí eu conheci 2 figuras, né? O Carlos Monforte e o Afonso Mônaco, 2 colegas que eram repórteres da Globo naquela época. Eu trabalhei com o Afonso Mônaco na Record. Exatamente, o Afonso faleceu, infelizmente, precocemente, o Monforte, até onde eu sei, continua lá em Brasília, mas eles 2 foram muito simpáticos, a gente fez amizade ali, e eu fui mandado embora no domingo. Na segunda-feira eu estava batendo na Globo, que era o lugar onde eu tinha 2 nomes para invocar na portaria, porque nos outros lugares eu não conhecia ninguém. Eu sou amigo do Afonso Mônaco. Então, eu queria falar com o Afonso Mônaco. Não tá fazendo reportagem na rua.
Falar, então o Carlos Monforte. Alô, Carlos Monforte tá aqui, botaram no telefone. Ele foi extremamente simpático, falou, sobe aqui, vem, vamos. E eu nunca mais saí. Ele tinha poder decisório? Nada, ele era repórter. Okay. Ele me indicou pro chefe de reportagem, que era o Dante Mattiusi, e ele falou, esse aqui é italiano como você, Dante, você vai gostar dele. Tal. Aí me saiu. E eu fiquei conversando com o cara lá e me deixaram abrir a boca e né, convenci. Saí de lá 40 e tantos anos depois. Né? Então foi assim que eu acabei em televisão. Mas, então, o acaso há de nos proteger, né? Não tem uma música que diz algo parecido? Titãs. A gente vai tocando de ouvido. Eu acho que mais do que nunca é preciso ter flexibilidade. Né? Na minha época, eu estava de olho, assim, remotamente em jornal e rádio, acabei em televisão. Hoje em dia, eu acho que as pessoas têm que estar abertas, de fato, para o que deve e é. Né? Considerando que hoje também há muito mais chances individuais. Você consegue produzir conteúdo, por exemplo, e demonstrar o seu talento. Sim. Coisa que na minha época era impossível. A primeira vez que eu encarei uma câmera na vida foi no teste que eu fiz para a TV Globo. Eu também. Né? Então, assim, eu tinha saído em 4 anos de jornalismo, de curso na USP, eu saí uma vez com uma equipe de TV da TV Cultura, que era emprestada. Para fazer uma reportagem. Para fazer uma reportagem, eu e mais 9. Imagina, 10 moleques, sua passagem, câmera. Sua passagem, não, passagem. Que passagem? Não tinha. Não tinha nem passagem. Não tinha como fazer nada. A gente foi lá, viu como o cara trabalhava, e ele mostrou um pouquinho, falou, olha, eu filmo aqui, faço assim, faço assado, tal, depois vocês fazem um texto, tal, vocês gravam lá, tipicamente vocês fariam uma participação aqui, que se chama passagem, mas não tem filme para todo mundo, desculpa aí, tchau. E é isso. Na USP. Foi isso, foi isso. Né? Então, hoje eu estou à frente do Roda Viva, uma das modestas contribuições que eu fiz para o programa, que tem 40 anos de existência e, portanto, não está para ser mudado, né? Pelo contrário, ele é para ser consolidado, mas alguma oxigenação é possível. E eu sugeri, por exemplo, a presença de estudantes de jornalismo. Né? São 4 por programa, em média 2 fazem perguntas, desde que eles apresentam as perguntas antes, elas são Você que aprova? Revisadas por mim e pelo editor-chefe do programa, e a gente vê lá, enquanto o programa está indo no ar, eu estou trocando o WhatsApp com o editor-chefe, e aí a gente deixa os rapazes e moças fazerem suas perguntas, e é isso, né? É importantíssimo, especialmente numa emissora como a TV Cultura, que é uma TV pública e educativa, né? Então, mas é importante que as pessoas tenham ocasião de treinar, de experimentar. E hoje em dia, com a facilitação tecnológica, com todos os novos recursos, o barateamento dos celulares, as câmeras que estão nos celulares são de excelente qualidade muitas vezes, dá para fazer muita coisa, sabe? Aquele jovem que tem vontade deve, eu diria que não só pode, como deve experimentar e quem sabe produzir alguma coisa para mostrar, falar, ó, eu faço isso. Que tal? Me dá uma chance aí, né? Ou então, ó, você do público. Né? Você do público. Talvez nem precise dessa intermediação. Essa é a grande sacada, né, do novo mercado de jornalismo, né? Você não precisa mais de uma grande empresa te bancando, né? Vamos entrar. Essa é a tua área aí de interesse imediato, né? Também é. Porque tem um aspecto importante, né? Você, sua geração, a minha também, quando eu entrei no jornalismo ali em 2008... A gente tinha emprego, né? Bom, a gente tinha que ir até a fonte. Eu quero te perguntar sobre isso. O novo jornalismo, o novo jornalista, e você aí apoiando essa molecada para participar de um programa tão importante e tal. Hoje tem muitas referências, então esse jornalista que antes precisava ir até a fonte, necessariamente, hoje ele pode, de repente, fazer uma mescla de muitas informações ali e criar a matéria dele, que é o que a maioria faz. Mas o ideal é sempre o ideal a fonte, não é esse. Né? É sempre a fonte. Agora, é claro, qual é a fonte? O que você está fazendo? Isso. Você vai... meu foco de interesse é a guerra
guerra no Golfo, no Estreito de Hormuz, então eu dificilmente teria acesso direto às fontes. Sim, né? sim. Então eu vou ter que me abastecer de outras, de intermediários aí, né? Maravilha. Mas se você tem a possibilidade de passar a mão no telefone, ou ir pessoalmente, ou mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, seja lá o qual for, nada substitui o contato direto com a fonte da informação, porque aí você pode julgar se o que você está ouvindo é verdade, é mentira, se você está sendo manipulado ou não, e se aquilo que chegou até você foi manipulado ou não. Né? E me leva à minha pergunta, então. O que na sua visão hoje é totalmente particular e específico dessa época do jornalismo que estamos vivendo agora, e o que são valores inegociáveis que você vai sempre defender como jornalista? Eu acho que ética, responsabilidade, fidelidade à fonte, né? Transparência com a fonte e com o público, né? Olha, eu consegui essa informação, mas para isso eu tive que pagar. Muda a qualidade da informação, né? Eu consegui essa informação, mas para isso eu tive que rastejar na lama 5 dias para conseguir chegar ao local. Uau, isso qualifica a sua informação, né? O esforço depositado exatamente, nela. o esforço, né? A transparência também diz respeito a falar, eu fiz essa reportagem, quando saí me deram este presente. Ou eu fui a convite da organização do festival, ou do partido, ou da companhia aérea me bancou a minha viagem, né? E aqui estou eu falando sobre a qualidade do serviço. Será que eu tenho independência para isso? Será que eu tenho total autonomia? Então são questões que você pode até colocar para o consumidor final, porque o cara vai olhar e vai falar assim, não, me interessa esse assunto, mas como é que é? Ele pagaram para ele fazer? Bom, aí já é propaganda, não é jornalismo. Então eu acho que aí temos que tomar muito cuidado com essas fronteiras, né? Que estão, como eu disse, cada vez mais borradas, né? Mas assim, ética é um poderoso instrumento para se... Sim, você se orgulha do que você está fazendo, né? Você pode dizer abertamente como foi que você conseguiu essa informação? Tudo bem, a gente tem facultado, até pelas leis brasileiras, né, o direito ao sigilo da fonte. Mas isso aí não é para esconder como eu consegui, quanto me pagaram, quanto eu me corrompi, o que eu fiz de horroroso para conseguir isso, de vergonhoso. Não, isso é para proteger a fonte, para que a fonte saiba que ela pode contar a verdade para um jornalista sem ser exposta. Aí é bacana. Agora, sigilo da fonte para esconder vergonhas, não, né? Por favor. Com muita transparência, deixa eu fazer um merchan aqui, Ernesto Palha. Porque nós estamos num estúdio que é o RFN Studio, que é um lugar muito legal aqui, que vocês estão vendo a Faria Lima. Então é legal porque a gente fica aqui conversando e tem essa energia da cidade de São Paulo. Nós somos de Goiânia, eu sou de Campinas, mas eu moro em Goiânia hoje. Mas eu faço questão de voltar aqui, porque depois que a gente fez os primeiros, eu não consegui mais abrir mão desse estúdio. Então se você quer gravar um conteúdo legal, assim, com essa energia e com um atendimento muito bacana, do Raul, do Anthony que tá aqui, você vai lá no RFN_audiovisual, que é a rede social desses caras, e marca uma visita, eles vão te receber com um cafezinho, enfim, com todo o carinho do mundo. Palha já veio aqui outra vez, inclusive, né? Isso é transparência, né? Nós estamos... Fui bem aqui no meu merchan, pai? Sim. Não, até porque você está separando bem do conteúdo jornalístico e isso não interfere em nada na nossa conversa. É isso. Eu não estou te contando uma história maior ou menor porque a RFN está por trás, né? Sabe por que eu falei esse certo merchan? o nome? Nem Falou sei, certo. Porque o Raul, muito gentilmente, me deu um desconto e a gente negociou esse desconto em troca dessa minha fala, que é verdadeira, eu assino embaixo. Tudo que eu estou dizendo é verdade. Esse é realmente um lugar muito legal. Sou justo. Uma troca justa. É uma troca justa e Perfeito. Sincera com você. Isso. Ô Palha, vamos falar um pouco de empreendedorismo? Quando você entrou por aquela porta hoje, uma das primeiras coisas que você me disse é assim, eu não sei se eu tô muito dessa vibe aí que você tá buscando, Theo. Você se sente um empreendedor, Palha? Cara, eu com tantas décadas como empregado, eu realmente
tenho que admitir que não é minha grande vocação, porque se fosse, eu teria saído da Globo muito antes. Ah, mas a Globo te pagava bem, é verdade, tal, mas outros colegas que ganhavam bem, como a Elaine Camilo, por exemplo, saiu de lá. Né? Construiu uma mansão. Ela caiu ali atrás, depois você faz uma imagem em céu. Não, mas a verdade é essa, eu acho que tem pessoas que realmente têm um instinto. Não é aquilo que o pessoal fala, que é um instinto selvagem. O cara tem oportunidade em ele tudo. Enxerga oportunidade, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço de papel e fazem uma grana com choro. Eu não sei, eu contaria a história de por que a pessoa está chorando. Eu não ia vender papel, né? Eu ia atrás da história. É diferente, eu não tenho essa vocação para o negócio. Agora, eu procuro, obviamente, não jogar dinheiro fora, até porque dá trabalho ganhar, mas nunca tive esse apetite, justamente por saber que para mim é difícil ganhar dinheiro, eu não gosto do risco. Então eu acho que o empreendedor tem que ter um certo gosto, apetite pelo risco. Né? O risco é inerente à atividade empresarial. Você tem que bancar. Né? Você está aqui para você fazer o que você está fazendo aqui. Nós já entendemos que você já pagou por esse estúdio, não me pagou nada, e nem é o caso, porque eu estou aqui para uma entrevista jornalística, a qual, pasmem, nunca é remunerada. Né? Pasmem. Né? Na tradição brasileira. Na tradição brasileira não se remunera ninguém, não se paga ninguém por entrevista. Né? Existem lugares, na Inglaterra existe isso, até meio uma promiscuidade ruim, né? Porque mas é outra cultura, né? Mas lá, por exemplo, o tabloide, que são aqueles jornaizinhos sensacionalistas. Muitos conectados à realeza. Exato, inclusive. eles pagam por histórias, de preferência, o mais escandalosas possível. E são muito pró-monarquia também, recebem muito dinheiro. Sim. Né? Então... Mas ao mesmo tempo também denunciam coisas da monarquia quando aparece alguém disposto a levar uma grana, fala assim, ó, eu trabalhei 40 anos no Palácio de Buckingham, me dá aí 500 mil libras que eu te conto os podres da realeza. Eu acho isso podre, espúrio, vergonhoso e lamentável. E você dirá assim, mas o que tem? O jornal vai ganhar dinheiro vendendo o jornal com a história que o cara contou. Sim, mas quem garante que a história que o cara contou não foi motivada justamente por esse dinheiro que ele ganhou? Né? Você tem um dilema moral, né? Se você paga por uma história, qual é a garantia que você tem que essa história é verdadeira, isenta, espontânea, ou que ela não foi fabricada? É complicado. Eu queria fazer uma provocação para a gente aprofundar um pouco mais nesse tema. Eu vou usar o exemplo do Cardê. Palha já nos contou que o Cardê chegou por meio de uma indicação do William Bonner. Bastidor muito legal, não sabia. Eu acabei não concluindo a história, eu derivei. Conclua, então não, é que é isso. Favor, ele foi convidado e aí perguntaram a ele, mas e o Ernesto? Também gosta de carro antigo? Ele falou, é ótimo. Então, para mim, o aval dele foi fundamental. Pronto. E eu fui remunerado. Sim. Obviamente, porque a entidade é filantrópica, mas eu não sou. Né? Eu poderia até fazer um trabalho voluntário, mas não na dimensão em que foi feito. O tempo despendido. Não, aí fiquei 1 ano e meio em cima disso e ainda estou nisso. Quer dizer, ainda não acabou. Né? Então, é uma atividade profissional. Né? Repito, poderia fazer uma parte dela voluntariamente. Mas é diferente a relação. Agora, eles não estão lá para ganhar dinheiro. Né? Essa minha provocação, no sentido até da gente mostrar um pouco de caminho. Porque olha só, o Cardê primeiro procurou o Bonner, um jornalista, um grande jornalista. Em seguida teve a sua indicação e escolheu mais uma vez investir dinheiro num jornalista para contar uma história. Sim. Só que essa é uma história financiada por uma empresa, que obviamente tem os interesses dela. Não, por uma fundação. Por uma fundação filantrópica. Isso sem fins lucrativos. É essa. Muito obrigado. Se fosse uma empresa, Palha, mas que tivesse interesses apenas em contar a história do Brasil pela janela dos veículos, você teria feito? E aí eu aprofundo um pouco a pergunta. É possível conectar o que nós jornalistas sabemos fazer de melhor, de contar maneira... histórias. Mesmo que sejam financiadas por alguma empresa? Olha, no fundo, todo produto cultural é financiado por alguém. Né? Alguém pagou, a Igreja Católica pagou Michelangelo para pintar o teto da Capela Sistina. Hoje poucos sabem, né? Mas ficou. Agora,
a Igreja Católica, o Papa da época, reclamou de um monte de coisas, muito, né? Mandou botar roupa em gente que está muito pelada, né? Interferiu. E dizem até que o gesto, né, em que o Criador ele quase toca a criatura, né, lá no teto, também foi por conta de uma interferência do Papa, que tinha lá questões teológicas com o jeito que o Michelangelo tinha retratado aquele momento, ou idealizado aquele momento, que afinal de contas era uma cena bíblica, né? Então, assim, o cara que quem está pagando, manda. Então, esse é de novo, um dilema. Mas precisa, né, ser? Então, se quem está pagando tem uma estrutura ou corporativa, ou uma estrutura até moral, né, de ética da empresa, tal, que enxerga que ele pode patrocinar um produto cultural sem ter palavra final, nem interferência direta, sem envolver nenhum conflito de interesse, porque você me perguntou, vamos supor que uma grande montadora chinesa, por exemplo, convidasse o Ernesto para falar, vamos contar a história da indústria automobilística no Brasil, terminando com a chegada das empresas chinesas. Carros elétricos e tal. Você vem, você faz. Falou, bom, se eu puder falar de tudo que está envolvido nessa história e, no final, puder contar a chegada de várias marcas, não apenas a sua, talvez eu tope, né? E desde que eu tenha total liberdade editorial, ou razoável liberdade editorial. Perfeito. Não é? Eu acho que aí é possível. Por que não? É algo que podemos pensar, né? Mas tem que haver um longo contrato prevendo tudo isso, dizendo que a palavra final é do jornalista responsável pelo conteúdo editorial daquele produto. Ou seja, não é impossível. Não acho Desde que que haja um conjunto de regras morais, jurídicas, para proteger a essência do nosso trabalho. E o interesse de quem está patrocinando também. Claro. O cara fala, eu quero que apareça a minha marca. Porque pode ser que lá no final eu conclua que aquela não é a marca mais interessante para mostrar. É a outra, a concorrente dele. O cara fala, mas peraí, eu que paguei. Claro, claro. Então é complicado isso, né? Porque você vai dizer assim, mas eu, do ponto de vista jornalístico, falaria apenas do seu concorrente. Aí eu fico obrigado a falar daquilo lá. Então é por isso que lá no final do programa tem que estar lá muito claramente quem bancou a história, quem patrocinou, para que quem assistiu também possa tirar suas conclusões, dizendo assim, é por isso que não falou daquele, falou desse, tá, né? Ou falou daquele, mas também falou deste, então, que é menos importante, né? Então, é muito delicado, mas em última instância é o que aquele nosso diretor da empresa jornalística que eu mencionei antes e que eu não invejo, né? É a função dele, ele também tem que desempenhar esse papel, ele faz o papel desse avalista da informação. De encontrar o equilíbrio. O cara diz assim, a gente vai receber dinheiro do patrocinador A, B, C, D, E, F, G e a gente vai aqui manter um jornalismo que vai falar de todas as empresas, inclusive mal daqueles que nos patrocinam. Então, se for necessário. Claro. E vai falar bem. Eu sempre achei meio complicado aquele... Você lembra quando a gente cobria, né, na Rede Globo, né, que você trabalhou lá também? Trabalhei em afiliado, mas trabalhei na Record. Fui correspondente, mas trabalhei em afiliadas Globo. Globo, então. Isso. Você ia para frente talvez de um lugar onde tinha acontecido uma tragédia, um incêndio e tal, você assim, pegou fogo aqui neste supermercado, você não dizia o nome da empresa, né? Aí por quê? Porque você está querendo proteger a empresa ou está querendo... Ou falar é promover. Ou deixar de falar da empresa. Nesse caso, eu falo, não, a gente nunca falaria se eles estivessem fazendo algo bom. Então, agora que eles estão envolvidos em algo ruim, a gente os poupa. Isso é uma outra forma de ver a coisa. Perfeito. Né? Perfeito. Pegou fogo no Pão de Açúcar, sei lá. Né? Eu não falo mal do Pão de Açúcar, mas quando... o Pão de Açúcar promove alguma atividade filantrópica, eu também não falo. Então, para ser equilibrado, eu não falo nem bem nem mal. Mas eu acho que você está sonegando informação. Pegou fogo no Pão de Açúcar, é para dar notícia, né? Mas é complicado, né? Você veja como a nossa atividade
fica sempre ali no limiar, né? E é uma coisa que hoje, que a gente estava conversando, né? O novo jornalista, ele pode fazer. Ele pega o celular e é o que, inclusive, as novas gerações esperam dos comunicadores. Essa abertura total. Eu tô vendo um colega agora que vai fazer uma nova plataforma de comunicação que se baseia muito na contribuição das pessoas da rua. Quero ver como é que vai funcionar isso. Eu acho delicado, complicado, porque ele, por exemplo, se presta a muita manipulação, né? Já pensou? Lembrando do exemplo da loja... Ele tem sido convidado para estar aqui. Então, você pode perguntar diretamente a ele, mas é o cara da história da loja, né? O cara da loja que antes dependia daquele jornalista malandrão que podia passar aqui e filmar sem querer, querendo a fachada, agora ele pode filmar propositalmente a fachada e dizer, olha, tô aqui, tá um trânsito horroroso nessa rua, vocês precisam vir, porque também tá cheio de buraco e a prefeitura não faz nada, e o asfalto é uma porcaria, e não sei o quê, aqui é o fulano. De repente ele tem uma loja lá. Por acaso a loja dele tá aparecendo ali no fundo. É um exemplo meio tosco, mas é só para levantar minha preocupação com esse formato de jornalismo comunitário. A gente... Bom, quando ele vier aqui, eu falo de que projeto o Palha tá falando. Maravilha. Mas o que me mostra, Palha, pra gente passar pro nosso último tópico, digamos assim, mas o que me mostra é que nós precisamos debater tudo isso, né? Porque isso, imagino, pra você um cara super esclarecido, com uma carreira consolidada, tá escolhendo o que quer fazer, mas a gente sabe que nem todos têm isso. Então, eu acho que assim... Tá, a sua iniciativa é muito meritória. Obrigado, né? Obrigado. Porque levantam essa questão, ou essa e outras, né? Que os jovens jornalistas, os jovens comunicadores estão chegando aí ao mercado, como é? E aí, né? Se eu não tenho resposta pronta para isso, imagina eles, né? Se Ernesto Palha não tem resposta pronta para isso... eu, velho, que nem eu, né? É nesse sentido. com tanta experiência, com tanta coisa que já viveu, né? Mas enfim, a gente fala muito na última pauta, Palha, das características que são nossas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. E a gente defende muito que essas características elas podem ser usadas tanto numa redação quanto numa vida de empreendedor. Por exemplo, você é um cara de muitas conexões, você já contou histórias aqui que provam isso. Eu também sou uma pessoa de conexões, a Elaine também, tanto que estamos aqui conectados por ela. Então o networking do jornalista, que é o cara que está sempre querendo ouvir, está sempre querendo conhecer, é uma coisa. Agilidade pra gente, a gente aprende a contar as histórias de maneira ágil, porque precisa ser ágil no hard news. Então, para quem está nos assistindo e está olhando para você com admiração assim, mas não está se encontrando, quais são as características de jornalista que você poderia dizer pro cara, acredita nisso que a gente é especial em alguns aspectos? Tem coisas que só jornalista sabe fazer ou faz melhor do que os outros? Porque hoje, por exemplo, todo mundo é comunicador. Eu pego meu celular e me torno um comunicador. Claro. Mas nem todo mundo é jornalista. É verdade. Então, como eu valorizar isso que é só nosso? Olha, eu acho que eu me descrevo até no meu Instagram, Ernesto Palha, lá, tá escrito lá um tipo curioso, né? E mais um duplo sentido. Eu brinco com o duplo sentido, mas é isso. Eu acho que o que me ajudou muito a me tornar um jornalista profissional e com tanto tempo de carreira e com razoável sucesso é a curiosidade. Eu tenho curiosidade genuína pelas coisas. Tenho curiosidade pelas pessoas. Eu nunca perdi por escutar, né? Já perdi por falar bobagem, mas por ouvir, jamais, né? Assim, cansei de sair para a rua com o meu bloquinho, que eu gosto de anotar até hoje, e com um colega, com cinegrafista e tal, então claramente fazendo reportagem, e alguém encostar e puxar conversa. Aí, nas equipes da Globo aqui de São Paulo, muita gente dizia assim, o Palha é para-raio de maluco, né? É só ele encostar que vem alguém conversar e ele dá trela. Nunca perdi por dar trela. Dê trela. Nunca perdi por conversar, por ouvir. A pessoa muitas vezes tem 90% quer bater papo, saber o que você está fazendo e tal. Mas tem 10% lá que fala assim, olha, antes de você chegar, tinha aqui um cara da polícia, o cara arrastou 5 mendigos aqui, levou embora, não sei o quê. Opa!
tem aí uma informação. Histórias como essa já aconteceram com você? Muitas vezes. Cansou de acontecer, sabe? Então nunca perdi por conversar, né? Quantas vezes eu, assim, me lembro de fazer reportagem lá sobre como é que chamava? A encenação ali, a pedido da polícia, né? Polícia técnica faz eventualmente para fazer a perícia, eles fazem como é que chama? A reconstituição do crime, né? E quando eu fui para a reconstituição do crime da Isabela Nardoni lá, né? É o caso Nardoni, horroroso, triste, não sei o quê. Americana? Não, foi aqui em São Paulo mesmo. Aquela criança que caiu da janela, a menina cai da janela e não sabe se cai ou se é jogada, a madrasta, o pai e a madrasta, enfim, uma história terrível. Alexandre e Isabela, né? Isso. E a menina, também não me lembro o nome, enfim. Mas o fato é que eu estava ali e procurando um outro ângulo da história. Porque todo mundo estava falando da reconstituição, tinha o pessoal que estava cobrindo o caso desde o início, né? E eu cheguei lá para contar uma história realmente daquele domingo em que um bairro aqui da Zona Norte de São Paulo acabou revivendo, o bairro inteiro acabou revivendo aquilo, e aquilo virou um evento, né? Uma atração pública, quase um circo. E tinha de tudo ali em volta. Até que alguém chegou, né? Eu fui filmando, que me chamou a atenção, e alguém chegou e me chamou, falou: sabe aquele cara que estava crucificado ali? Ele tinha um cidadão que se crucificou. Ele queria chamar atenção, e para, sei lá qual a agenda dele, era uma coisa pessoal dele, que ele queria e tal, e ele se crucificou dizendo que estava ali oferecendo seu sacrifício pela memória da pobre criança que tinha morrido e tal. Isso era o que todo mundo foi lá, entrevistou o cara e ele repetiu isso para quem quis ouvir. Uma historinha bonitinha, né? Aí alguém me chamou num canto e falou: sabe o cara que estava na cruz? Ele está ali atrás, ó, com um carro bacana, né? Ele está se trocando ali, colocando as coisas dentro do porta-malas, e esse cara não é o que vocês estão pensando. Vai lá ver. Picareta. E eu fui atrás. Então, assim, eu desmascarei um dos caras que estavam pegando carona naquela tragédia para fazer alguma pauta, alguma agenda individual, vender o seu próprio peixe. Tal. Então, assim, isso foi uma história que eu estou lembrando agora, parcialmente, que eu não lembro nem o nome direito das pessoas envolvidas, mas é isso que eu costumo dizer. Você prestar atenção, óbvio, e conversar com as pessoas, aprender com as pessoas, sabe? Dar atenção às pessoas, não julgar que porque você está com o microfone na mão, você é mais do que alguém, né? Isso não te dá direito de ser mal criado, mal educado, maltratar ninguém, arrogante, né? Arrogante, como a gente vê às vezes, especialmente na área de polícia, né? É uma coisa triste, é uma coisa podre, como você falou agora há pouco, né? E que é um termo que define bem quando você vê ali um colega que às vezes mau colega, né? Vai a uma delegacia e apresentam o preso para ele, e ele humilha o preso. O cara tá preso mesmo, né? Então, assim, isso é horroroso, né? Então, são coisas que são inaceitáveis, na minha opinião, se você quer ser um jornalista sério e quer ser uma pessoa decente, né? Um jornalista sério não é muito mais do que uma pessoa decente que, naquele momento, está encarregado de contar uma história. Então, fazer isso com seriedade, decência, respeito pelos outros, acho que é meio caminho andado. Tá vendo? Isso não tem data de validade. Palha. Até a inteligência artificial pode se encaixar nisso. Exato. Né? Aos 66 anos, Palha, você imagino que deva ter sentido um friozinho na barriga, né? Com a estreia no Roda Viva. Muito. Como é que foi aos 66 anos, 47 carreira? Pois isso. É muito tempo depois, já 3 anos fora de emissoras de TV, e certo de que não tinha mais nada a fazer em televisão, né? A TV Globo já não é a TV Globo do tempo que eu trabalhei lá, as outras emissoras nunca foram, então assim, zero interesse em trabalhar em TV aberta. Mas aí vem a TV pública, que é outro departamento,
outro astral. TV Cultura, gente competente, né? Que justamente porque eles não são funcionários de uma empresa, eu estou me referindo às pessoas que fazem a TV, né? Porque o prédio é muito interessante. Talvez seja o primeiro prédio no Brasil que foi feito especificamente para abrigar uma emissora de TV. Eu nunca fui lá. Em 1967, está convidado, vem assistir o programa. Muito obrigado. O Roda Viva vai ao ar 10 horas da noite, segunda-feira, ao vivo. Então, você será muito bem-vindo. Muito obrigado. O prédio é curioso, né? As pessoas às vezes não conhecem muito a história e até confundem, acham que a TV Cultura é do governo do estado de São Paulo e, portanto, deve obedecer ao governador de plantão. Não, gente, não é bem assim, né? Só rapidamente, TV Cultura foi criada por um dos governadores nomeados pela ditadura militar aqui em São Paulo, Abreu Sodré. Né? O Abreu Sodré, que era um cara que já vinha de uma carreira parlamentar, lá pelas tantas, era da confiança dos militares, botaram ele para ser governador do estado. Mas ele tinha uma cabeça lá própria e ele queria criar um serviço público de rádio e televisão, inspirado nos modelos europeus. Ele foi para a Europa, visitou a BBC, visitou a ARD alemã, né? BBC de Londres, né? Britânica, portanto, e ele trouxe de lá um modelo físico da ARD e o modelo de estrutura meio misto, que é o seguinte: quem é dono da TV Cultura e da Rádio Cultura, AM, FM, etc., é uma fundação, chamada Fundação Padre Anchieta. A Fundação Padre Anchieta recebe dinheiro do governo do estado de São Paulo. É verdade, né? Mas ela é gerida por um conselho. Esse conselho curador tem 47 membros, dos quais fazem parte, entre outros, né, representantes da sociedade civil, como presidente da União Estadual dos Estudantes, presidente da Associação Academia Paulista de Letras, todos os reitores das universidades públicas paulistas, todas as públicas e algumas privadas, como o Mackenzie PUC. Né? Então, assim, você tem gente, representantes de sindicatos, tem secretários do governo do estado, cultura, comunicação, tal. Também tem secretários do governo estadual, do governo municipal de São Paulo. Então, assim, você tem muito mais gente. Hoje, quem comanda a Fundação Padre Anchieta, por exemplo, é Neca Setúbal. É uma pessoa que tem uma história na comunicação, na educação. Né? Ela, por exemplo, fez o plano de educação do governo, da candidatura Marina Silva. Né? E, ao mesmo tempo, pertence à família Setúbal, que é ligada ao Banco Itaú. Então, a gente vê que as pessoas que estão lá são muito mais ricas de história, de background, é um complexo de cabeças, né? Então, as favas não estão contadas. O Eles participam da decisão? Governador A ou B ou C... Decide? Não é assim que funciona. E não. esse conselho participa das decisões? Esse conselho nomeia as pessoas, né? E fiscaliza o trabalho dessas pessoas e, obviamente, se tem a obrigação de fazer com que a TV Cultura e as emissoras todas do grupo lá representem o interesse público, né? Que eles, de alguma forma, espelham, né? Então é muito interessante. TV Cultura é muito mais do que um simples canal de televisão. É um canal da sociedade, né? E que, por isso, pode colocar em pauta assuntos que não necessariamente dão grande audiência. Isso é uma liberdade. A finalidade não né? é essa. Ninguém está brigando por grande audiência. O cara que tem uma emissora comercial, ele tem a obrigação de dar audiência, porque com mais audiência, ele vende melhor os seus anúncios, ganha mais dinheiro para o patrão, né? Paga melhor seus funcionários, todo mundo sai feliz, em tese. Né? O modelo teórico é esse. A TV Cultura não tem essa obrigação. TV Cultura, pelo contrário, é uma TV educativa, né? Como eu disse. Então, posso chamar ali estudantes de jornalismo para me ajudarem a fazer a entrevista. Me conta os Onde bastidores. que vão fazer isso? Como é que foram os bastidores dessa negociação? Porque imagino que você deva ter colocado, inclusive, olha, eu quero poder fazer isso, eu quero poder fazer aquilo. Olha, foi tudo muito inesperado e rápido. Eu estava na Bahia, depois do Réveillon, curtindo meu Dolce Far Niente. Dolce Far Niente.
veio uma mensagem de uma velha colega, antiga companheira de TV Globo, que editou meu primeiro VT. Para quem não sabe o que é VT, é o nosso jargão totalmente anacrônico. Que a gente colocava uma fita numa máquina. Era um videotape. É um videotape. Né? Então, VT. Mas hoje em dia não tem mais videotape, não tem nada, só ficou o vídeo. E quem editou minha primeira reportagem para o Bom Dia São Paulo, de uma madrugada fria de maio de 1979, foi essa pessoa que hoje é diretora de jornalismo da TV Cultura, Marília Assef. Editou sua primeira pauta. Veja só. E possivelmente a minha última agora. E aí ela me manda uma mensagem, fala, Ernesto, ou Palha, né, que é o meu nome de guerra ali no meio profissional. Falou, Palha, você pode conversar? E eu meio que imaginei do que se tratava, porque eu estava acompanhando, mesmo à distância, a saída do Roda Viva da minha antecessora, a jornalista Vera Magalhães, que é uma jornalista competentíssima. Super respeitada. Super respeitada e tal. E que... super atacada em alguns momentos também. Por algum momento lá, por algum motivo, ela e a TV Cultura decidiram que não iam trabalhar mais juntos e pronto, acabou. Okay. E foi meio repentina a coisa. Então os caras estavam realmente no mato sem Ernesto. Né? Precisavam de alguém lá. Aí lembraram do meu nome, eu fiquei muito lisonjeado, evidentemente. Aí fui conversar, né? Falei, vem cá. Eu também tinha a ideia de a TV Cultura, falei, ano de eleição. Ah, quer dizer que essa história que você me contou aqui, você precisou ser convencido também. Não, eu fui pesquisar, né? Uhum. Eu fui pesquisar para saber onde eu estava me metendo. Claro, não claro. Não é essa altura da vida que eu vou manchar uma história. Né, manchar meu modesto currículo. E vi que a TV Cultura é algo para se orgulhar, trabalhar lá. Legal. É algo para se orgulhar. E como eu disse, os funcionários da TV Cultura são de uma qualidade excepcional, especialmente em comparação com os colegas de outras emissoras, que infelizmente foram sendo substituídos a toque de caixa. Né? Há hoje uma redução na rentabilidade das emissoras, né? Elas estão tendo que gastar menos, portanto, pagar menos. Então, é um movimento bastante constante de troca de mão de obra, né? Então, você pega o pessoal, por exemplo, do estúdio e substitui por uma empresa terceirizada, que obviamente paga muito menos para os seus funcionários, que tem que ser então iniciantes, gente em começo de carreira, que topa qualquer salário. Então você vê como é que isso influi na qualidade do que vai para o ar. É inevitável. Mas não, né? Na cultura. Não na TV Cultura, onde tem gente lá que tem 30 anos de carreira, 40 anos de carreira, gente que sabe muito bem o que está fazendo, tem uma experiência preciosa, carregam a memória da televisão. Então isso é muito bacana, eu estou muito feliz de estar lá e acho que tenho feito bons trabalhos. Tá legal. Você começou com uma entrevista desafiadora, né? Um tema assim, tava todo mundo falando. A pesquisadora, bióloga Tatiana Sampaio, né? Trazendo descobertas a respeito do tratamento do câncer. Exatamente. Né? Ela que tem um estilo todo pessoal, ela difere totalmente do cientista clássico, né? Mas eu acho que é justamente por isso que ela conseguiu o que conseguiu num ambiente que não é propício à pesquisa e muito menos a clássica, que você né? também que mexe é com a UFRJ, né? Uhum. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem grandíssimos talentos, mas que enfrenta uma carência crônica de verbas, né? É boicotada, sei lá por quem, ali é outra confusão. Problemas de infraestrutura né? graves. E acaba, bom, entre outros, o incêndio do Museu Nacional, que foi provocado por falta de manutenção na parte elétrica de um prédio centenário, Exato. que era o palácio ali da Quinta da Boa Vista. Ou seja, a gente vê que ela tem uma coragem pessoal que fez com que ela conseguisse superar tudo até hoje. Mas isso também a torna polêmica. O que cá entre nós, para nós, jornalistas que vamos fazer entrevistas, antes uma polêmica do que algo morno e xoxo. 10 vezes. Né? Então, como é que você está nesse momento, assim, muito bem, vivendo isso? Como é que tô feliz viver uma coisa vida, tão nova? Muito legal, estou contente, estou satisfeito. Fazer um trabalho diferente a essa altura do campeonato é difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também sempre... Apesar de ter variado imensamente o tema dos meus trabalhos e o jeito de desempenhá-lo, mas eu sempre fui repórter. Eu fiquei 40 e tantos anos na Globo sendo repórter. Outros evoluíram.
Eu não, eu fiquei fazendo. Eu Evoluíram é bom, né? Tem repórter que virou diretor, tem repórter que virou dono de programa, tem repórter que virou âncora. Eu fiquei repórter. Né? Até que virou âncora. E aí acabei ali agora sendo chamado para uma bancada onde eu gosto de dizer que eu estimulo o caos. Eu gosto do formato da entrevista coletiva. Eu acho que os jornalistas, ele aparece no seu melhor quando ele está à vontade numa entrevista coletiva, aquela em que o cara levanta o braço, dá um grito, fala, não, mas espera aí, o senhor falou tal coisa, mas era tal outra, o senhor não respondeu a minha pergunta. Isso não é falta de educação. Isso eu acabo de ver numa entrevista coletiva do Mr. Trump, presidente do país mais poderoso do planeta, ele se expõe lá democraticamente no Salão Oval, que é o umbigo do poder no mundo, e um monte de repórteres gritando, Mr. President, Mr. President. É isso aí, é assim que funciona. Eu, quando estou no Roda Viva, eu quero ver isso, eu quero ver o circo pegar fogo. Que delícia, deve ser muito legal. E tem funcionado, até agora não houve nenhum caso de pugilado. Sabe o que eu lembrei? Daquela entrevista do Orestes Quercia. Sim. Caluniador. O que ele falava? Era canalha, mentiroso e caluniador. Foi no Roda Viva. Esse programa é lendário. Eu lembro do Maluf batendo boca com o então apresentador Martina Suzuki, e Martina Suzuki falando uma coisa que hoje a gente se arrepia de ouvir. O que assim, o senhor quer proibir o meu direito de fumar dentro do restaurante, o senhor está indo contra a minha liberdade individual. E o Maluf dizendo, mas não pode fumar. Olha só que inversão de... Os recortes históricos, né? Amigo. Então, mas isso só acontece num programa como o Roda Viva, que dá total liberdade, 1h30 de duração, né? Quase tão comprido quanto esse podcast aqui, né? Que já está acabando. Está acabando, graças a Deus. A nossa última pauta. A nossa última pauta. Ao final que não seja, né? Por favor. Não, que não seja. Mas acho que essa altura, 1h30 depois, você já deve ter percebido que tem valor simbólico. Claro. Na verdade, muito mais. Uma provocação. É uma provocação. E também vemos que está quase escurecendo, está na hora de ir para casa. De ir para casa. Encontrar a Sandra. Isso. Afinal de contas, faço aniversário. Amanhã. Então já tenho que preparar aqui o meu ânimo para encarar os 67. É isso. Obrigado pela sua presença nesse dia tão importante. Estou muito honrado, Palha. Sem puxação de saco, mas é verdade. Para mim é até uma coisa assim meio distópica estar aqui conversando com você. Fico muito feliz. Imagina. Deixa para a gente terminar. Você é um cara tão importante, né, na nossa profissão e está sendo assistido por pessoas que estão num outro contexto jornalístico. Um contexto de dúvidas, de como é que eu me viro, como é que eu monetizo, como é que eu sou ao mesmo tempo leal à minha profissão, mas que eu ganho uma grana também. Diante dessas respostas que nós ainda não temos, deixa uma mensagem para essa galera. Virem-se. A mesma que o Chateau passou para aquele fotógrafo. Não, no caso, não, desculpa, era só para não perder a piada, mas eu acho que bom humor é importante. Porém, eu acho que virem-se sem dúvida, né? Mas se vocês querem continuar sendo jornalistas, querem efetivamente ir adiante nessa profissão, acho que tem que seguir algumas regras, sim, né? Da transparência, da lealdade com o público que vai consumir nossa informação, lealdade com a fonte que está nos ajudando a obter essa informação, e eu acho até com certeza com quem quer que esteja financiando essa operação, seja ele um patrão, patrocinador, né? Alguém que esteja ali, e quando isso acontecer, a gente deixar bem claro o que está acontecendo, dizendo assim, olha, eu estou aqui no restaurante tal, provando o prato tal, eu prometo que vou fazer aqui uma avaliação isenta. Se for uma do merda, prato. eu vou contar. Eu vou contar, né? e faça isso, E se não der certo, tenha busque coragem, quem tem coragem de fazer. Então eu acho que é isso, né? Curiosidade, respeito, transparência, né? E principalmente a crença em que a gente tem uma importância, por incrível que pareça, cada vez maior, né? A de tentar mostrar ao público o que é verdade, né? E diferenciar o joio do trigo, tirar ali o ruído, né? Da propaganda, do interesse político, ideológico, tentar fazer o trabalho mais isento possível. Eu acho que aí a gente continua tendo um mercado e tanto,
né? Talvez as fontes pagadoras terão que ser outras, vai ter que ser diversificado isso, né? Mas nada vai substituir a necessidade de uma relação transparente e honesta, isenta com todas as partes envolvidas. A gente costuma dizer na comunicação, né, no marketing mesmo, né, que quanto maior a dor, maior a necessidade de um remédio. Se a gente vive uma sociedade que tem cada vez mais fake news, cada vez maior a necessidade do jornalista isento fazer um bom trabalho, né? É verdade. Tô feliz demais de encerrar essa entrevista. Muitíssimo obrigado. Você que tá aí acompanhando, não precisa né? ficar tão feliz porque acabou, né? Isso pode. Não, tô feliz porque depor acabou contra a bem. qualidade da entrevista. Tô feliz porque acabou bem e eu consegui Ou do trazer entrevistador. Né? Mas que bom. Você do que tá entrevistado, né? Do entrevistado. Compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você acha que pode aprender com Palha, esse grande mestre que esteve aqui conosco. A gente tá em todas as plataformas digitais, @ultimapauta, no Instagram, no YouTube, no Spotify, e hoje celebrando 67 anos do Palha, nessa entrevista muito especial. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Gostou, Palha? Gostei, foi muito agradável, muito agradável. Você é ótimo. Você é ótimo. É um mestre. Né? Por isso você está sobrevivendo, né? Nesse mundo pós-última pauta. Né? Sobrevivendo, eu acho que é um bom termo. Em nome da transparência, devo dizer que eu não vim aqui totalmente de graça. Eu ganhei uma belíssima caneca personalizada. Você também pode ganhar a sua. Tá vendo? Dá para contratar uma carreira decente que ele vai te entrevistar. Dá para contratar o Palha por R$20. Vocês acabaram de ver aí. O negócio não é o preço. Senão não estaria na cultura.